segundo domingo da Quaresma, da nossa caminhada para a Páscoa, define o caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir. É o caminho da escuta atenta de Deus e dos seus projetos, da obediência total e radical aos planos do Pai. Quando nós falamos discípulos, estamos falando de todos nós, né? Todos nós somos discípulos de Jesus. Eu como padre, discípulo, vocês como leigos e leigas, discípulos também. Cada um na sua vocação, o dom que recebeu, vive o seu discipulado, o seu ser discípulo, discípula de Jesus Cristo. A primeira leitura, o trecho do livro do Gênesis, apresenta a figura de Abraão. Primeiro, Abraão só depois que ele assume a missão. Vocês se lembram da primeira leitura de domingo passado, né? Também foi no livro do Gênesis, falava do pecado de Adão e Eva, os dois que foram tentados pela serpente e cederam à tentação, dizendo não ao paraíso, dizendo não à vontade de Deus. E hoje nós temos algo diferente. Nós temos um homem que acolhe, que aceita o paraíso, o projeto de Deus. Abraão, depois Abraão. Deus chama Abraão para sair da sua terra, deixar sua pátria, sua família, deixar tudo e partir. E Abraão, ele nem sabia, não tinha noção para que terra que Deus o estava mandando, o que o esperava do outro lado. Então como é que Abraão reage ao chamamento de Deus? Deixar tudo, se arrisca, né? É preciso ter em conta que para os antigos abandonar a terra, a pátria, a família era pouco menos do que irrealizável, porque a terra era onde todos tinham a sua referência, onde o clã vivia, tinha a sua referência. A pátria, o espaço onde o clã encontra afeto e solidariedade. E a família, onde encontra apoio e complemento. Então era algo irrealizável. Então, Abraão foi capaz de arriscar tudo, deixando seguro, para apostar em algo, digamos, nebuloso e incerto. Então, diante do desafio de Deus, Abraão permanece mudo, sem discutir, sem fazer objeção. Ele simplesmente se pôs a caminho, ele arriscou tudo, confiou apenas na palavra de Deus. Abraão é o homem de fé, que vive numa constante escuta de Deus, que sabe ler os seus sinais, que aceita os apelos de Deus e que lhes responde com a obediência e com a entrega confiada. Nesta perspectiva, ele é o modelo do crente que percebe o projeto de Deus. Abraão para nós é um modelo. Quantas vezes também Deus está nos chamando para alguma coisa? Porque veja, Deus nos chama através da sua palavra, Deus nos chama através da igreja, da comunidade de fé, através das pessoas, dos fatos, dos acontecimentos.
nós nos colocamos numa atitude de escuta de Deus. Não é? Veja, Abraão não ficou indagando, não. Ele confiou, porque Deus, quando nos dá uma missão, quando nos dá uma responsabilidade, uma vocação, sei lá, Ele não deixa a gente numa fria. Por isso que é preciso escutar Deus. Se a gente diz não, tantos não à comunidade, diante das suas necessidades, né? Nós estamos falando tanto da carência, a falta de agentes de pastoral, que gera uma perda de capacidade missionária, né? E muitas pessoas parece que não é para ela, é para os outros, os apelos, os chamados, né? Aí seria para os outros. Não, quantos não a gente leva? É Deus que leva, né? Porque Deus nos usa como instrumento para chamar, para convidar a cada coisa toda, né? Abraão não, Deus chamou. Olha lá, Abraão, deixa a sua pátria, deixa a sua família, deixa a sua terra, deixa a sua segurança. Abraão foi capaz disso por quê? Porque ele escutou Deus, porque ele escutou a palavra de Deus, porque ele confiou naquele que o estava chamando. É isso. Aquele que nos chama é fiel. Deus não abandona aqueles que Ele chama e que responde de maneira generosa, de coração aberto ao seu chamado, que não coloca obstáculos, objeções, dificuldades. Não. Abraão é para nós o modelo daquele que escuta Deus, que obedece a palavra de Deus, que confia na palavra e nas promessas de Deus. O Evangelho de hoje, como todos os anos, é o segundo domingo da Quaresma, traz para nós a transfiguração de acordo com o evangelista do ano. Como este ano é São Mateus, então nós refletimos a transfiguração segundo São Mateus. Primeiramente, nós temos que nos situar. Por que Jesus se transfigura? O que ele quis mostrar com a transfiguração? Com o primeiro anúncio da paixão, Jesus deixou os discípulos assustados, pois a concepção de Messias que eles tinham em mente não era compatível com o sofrimento e a cruz como Jesus havia predito. Os discípulos esperavam um Messias glorioso, valente e guerreiro, enquanto Jesus anunciou a doação da vida, comportando sofrimento e cruz, se necessário, para alcançar a glória e a vida plena. Então Jesus fala para os discípulos: olha, nós estamos indo para Jerusalém. Jerusalém é o centro do poder político e religioso. E Jesus então diz: olha, lá eu vou sofrer, eu vou ser preso, vou ser torturado, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Quer dizer, o projeto do reino, o projeto do Pai será vitorioso. O projeto de morte, de violência das autoridades políticas e religiosas, não teria a última palavra e não seria vencedor. Jesus, é claro que ele foi tomando consciência do que iria acontecer com ele, que ele não teria um fim, digamos, bom, teria um fim trágico, porque as autoridades religiosas e políticas do seu tempo não estavam de acordo com a sua pregação, não estavam de acordo com a sua prática libertadora, não estavam de acordo que ele estava do lado dos pobres, dos pecadores, dos marginalizados, dos impuros e dos excluídos. Eles viam Jesus como alguém perigoso.
com alguém que se colocava contra os seus interesses. Então Jesus foi percebendo: eles vão me matar mesmo, porque eu não vou deixar de ser fiel à missão que o Pai me confiou. Eu não vou deixar de anunciar o reino, de fazer acontecer o reino. Não. Por isso então que ele prevê a sua paixão. Aí ele faz o anúncio do que iria acontecer com ele, que o seu messianismo iria passava pela cruz, pela entrega da vida, pela doação da vida. E aí então, quando ele fala desse jeito, os discípulos ficam assustados, ficam desanimados. Então Jesus antecipa em sua vida o que vai acontecer após sua morte. Jesus dá assim uma força nova aos discípulos, decepcionados com as suas últimas palavras. Portanto, a transfiguração é uma antecipação da Páscoa. Numa visão ali, então, eu tive a graça de conhecer lá o Monte Tabor, onde foi a transfiguração. É algo assim muito emocionante. A gente sabia que ali Jesus se transfigurou, aquela coisa toda, mas essa transfiguração foi uma visão. Por uns instantes, no esplendor daquela glória, os discípulos puderam ver a glória, a vitória de Jesus, o destino, o caminho de todo ser humano que permanece fiel a Deus, que escuta os seus apelos, que escuta a sua palavra. E por que Moisés e Elias ali, naquela visão, naquela transfiguração? Para dizer que Jesus é aquele que realiza a lei e os profetas. Moisés representa a lei, Elias os profetas. E eles desaparecem. Por quê? Porque se alimentaram o novo. Agora não é mais o antigo, é o novo que se realiza plenamente em Jesus Cristo. E por que Jesus leva Pedro, Tiago e João para a transfiguração? Porque só esses três que presenciam a transfiguração. É privilégio? É nos queridinhos, digamos assim, de Jesus? Não. Esses três são os discípulos que têm mais dificuldade de assimilar os ensinamentos de Jesus. São os mais trabalhosos e, portanto, necessitados. Isso às vezes pode acontecer até na nossa casa, 2, 3 filhos, 4. Às vezes tem uns que estão mais dor de cabeça, são mais trabalhosos, mais difíceis, e aí os pais têm que dedicar mais tempo, mais atenção. E às vezes os outros não entendem, acham que é puxa-saco, que é queridinho, que é isso, é o preferido. Aí vem ciúme, vem inveja, aquela coisa toda. Claro que nessa perspectiva aqui, Jesus, os três por causa dessa dificuldade deles de assimilar os seus ensinamentos, e eram mais trabalhosos, Então, diante da incredulidade e resistência dos discípulos em aceitar a morte, Jesus então antecipa para eles o resultado da paixão, a manifestação gloriosa do Filho do Homem. E aí vem Pedro, Senhor, é tão bom estarmos aqui nessa montanha, nesse monte, é uma maravilha, o que nós vamos fazer lá embaixo? Lá só tem problema, só tem sofrimento, só tem injustiça, são desafios. Vamos continuar aqui? Eu vou fazer 3 tendas e a gente fica por aqui. E diz o Evangelho que Pedro não sabia o que dizer, e aí veio uma voz do céu e disse: este é o meu filho amado, escutai-o. A atitude de Pedro é uma atitude de comodismo.
Permanecer na montanha é ignorar o mundo real com seus problemas e contradições, é mostrar-se indiferente às situações desafiadoras e fechar os olhos às injustiças que assolam o mundo, como a campanha da fraternidade deste ano está nos mostrando. Subir a montanha sim, mas não ficar lá. É preciso descer para a planície, para o compromisso, para o engajamento, para assumir os desafios de Deus, para assumir as realidades que precisam ser transformadas. Tem muito cristão que quer ficar só na montanha, só no louvor, só na adoração, só na contemplação. Não, tem que descer. Este é o meu filho amado, escute-o. Assuma os desafios, assuma as realidades, assuma a missão, assuma o compromisso com a evangelização, assuma o compromisso missionário. É isso. Escutar o Filho amado de Deus é estar atentos aos objetivos, aos apelos, às propostas da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e fome. Preciso escutar os clamores de Deus, que nos vem dos pobres, daqueles que estão passando fome. O Brasil, um país tão rico, de tantas riquezas, é inconcebível que tenhamos brasileiros passando fome com insegurança alimentar. Por que isso? Por causa da concentração nas mãos de poucos, a desigualdade, a má distribuição de renda, o egoísmo, a ganância, a falta de consciência, de compreensão que o pão é nosso, não é meu. É o pão nosso de cada dia. Não é o pão meu, é o pão nosso. É por isso que existe fome e insegurança alimentar. Dai-lhes vós mesmos de comer. É o comprometimento que Jesus pede de nós. Então, escutar Jesus é aceitar esse comprometimento, é se comprometer realmente de encontrar alternativas frente à fome, frente a esse sistema econômico gerador de desigualdade, gerador de miséria, gerador de fome e de violência. Nós, como cidadãos, como cristãos, temos que cobrar do poder público, dos políticos, né? Olha, quem a gente votou para deputado federal, para senador, sei lá, cobrar deles. Olha, nós queremos políticas públicas de combate à fome, de combate à desigualdade. Nós queremos mudança nos rumos dessa economia que está aí, como diz o Papa Francisco, né? Que é um modelo econômico perverso, assassino, um modelo econômico que mata, que não tem alma, que não tem coração, que estraga a natureza, que depreda, que exclui todos do banquete, do pão nosso de cada dia. Então temos que dizer, nós queremos uma nova economia, uma economia do Evangelho, uma economia de comunhão, de partilha, de solidariedade. Dai-lhes vós mesmos de comer. Nós podemos fazer isso. Nós podemos pressionar o poder público para mudar os rumos da economia, mas também nós temos que mudar nosso coração, porque às vezes o egoísmo também está dentro de nós. Às vezes também nós temos dificuldade de partilhar, olha, às vezes o dízimo, por exemplo, né? Quer dizer, às vezes também nós estamos fechados no nosso egoísmo, no endeusamento do eu me endeuso, é eu e eu e eu e eu. Então precisamos nos libertar disso. Então escutar a voz do Filho amado de Deus é isso. Significa aderir plenamente a Jesus, ao seu projeto de vida e de libertação, o que comporta até mesmo a doação da vida. E diante então daquela voz, né, convidando para um compromisso, para descer a montanha, para não ficar na montanha, os discípulos ficaram assustados, ficaram com medo.
E aí Jesus se aproxima e toca nele. Nada de medo, coragem. Vamos descer a montanha, vamos juntos para a missão, vamos juntos transformar esse mundo. Então Jesus os encoraja, dá força para eles, e hoje também Ele nos encoraja, nos dá força para a gente vencer o medo, o comodismo, a preguiça espiritual, para a gente descer a montanha. Aos domingos nós subimos a montanha. Todo domingo a gente sobe a montanha. Quando a gente vem à missa, subir a montanha, a gente vem. Depois da missa é o descer a montanha. Para quê? Para lá fora testemunhar o que nós ouvimos, o que nós celebramos. A nossa vida no dia a dia tem que ser uma expressão do que nós celebramos no dia. A nossa semana tem que ser vivida de acordo com o que nós celebramos. Então subimos a montanha, rezamos, contemplamos, celebramos, nos encontramos. E descer a montanha então para o compromisso, para o engajamento, para o serviço. Que o Senhor então nos ajude a sermos pessoas transfiguradas e transfiguradoras. Tenhamos o nosso olhar fixo em Jesus e na sua palavra, para que nós possamos caminhar com Ele no caminho do amor, do serviço, no caminho da cruz, se preciso for, sem medo, viver a vida na doação.